Tudo bem, galera? Vamos para mais uma das nossas aulas do oitavo ano. Para começar nossa aula de hoje, nós vamos estar apresentando aí para vocês o nosso relatório de tarefas, né? Deve ser de conhecimento de todos aí. A cada aula pelo Centro de Mídias são disponibilizadas algumas tarefas, né? Algumas questões ali. E vocês precisam estar respondendo estas questões, tá? Então, na nossa aula de hoje, a primeira nós vamos estar apresentando aí para vocês são os índices, né, os dados do oitavo ano da greva 15. Então, vamos lá. De acordo com os dados aí, né, os alunos da greva 15, nós podemos perceber aí que, infelizmente, né, uma boa quantidade de atividades foram efetuadas, né, foram respondidas pelos alunos, mas a maioria das atividades ali, né, ainda não foram respondidas. Então, é muito importante porque nós, professores, estamos sendo cobrados por isso, né? Então, temos que estar apresentando a vocês esses dados para que vocês entrem lá, coloquem todas as atividades em ordem, tá? Isso é muito importante porque essas atividades comprovam que vocês estão participando das atividades pelo centro de mídias, tá bom? Então, no oitavo ano aqui, na hora de nós analisarmos os nomes, né, ali dos alunos da sala, nós conseguimos verificar aí, né, então nós temos vários alunos que já iniciaram a resolução da atividade, né, em laranja aqui estão os alunos que iniciaram a resolução da atividade, mas ainda não finalizaram. Quando o aluno finaliza, fica em verde. Em vermelho, infelizmente, está os alunos que ainda não iniciaram as atividades, tá? A Alexandra ali, ó, 29, atividade de 38. Ana Clara, 35 de 38, está muito bem. Ellen, 34 de 38. Arcanjo, Evelyn, ainda não iniciaram a resolução das atividades. Felipe, 34 de 38. Gabriele, Cauane, Gisele e Guilherme também não iniciaram a resolução das atividades. Igor está aí, né, muito bem, né, 35 atividades de 38. Josias não iniciou. Né, nós temos Luciano, Natália, Pablo, Samara, Samuel, Thalita e Vanessa, que iniciaram aí, né, a resolução das atividades. Destaque aí para Luciano, Natália, Samuel e Vanessa ali, que são quase todas as atividades feitas ali, né? E, para fechar, o William e Yuri não iniciaram a resolução das atividades, tá bom? Então, esses são os alunos que precisam se atentar a essas atividades e aqueles que não iniciaram, iniciá-las o quanto antes, porque nós já estamos chegando ao final, né? Estamos aí caminhando aí, falta um pouco mais de um mês para terminar o bimestre. Então, se deixar para o final, certamente vai ter muito conteúdo, porque os professores também, né, nós professores vamos estar enviando atividades, então, juntando todas as atividades, o aluno acaba ficando sobrecarregado, tá? Aqui é a Zangarini, né, são os alunos da Escola Zangarini, nós vemos que o gráfico aqui está numa situação um pouco diferente, né, a grande maioria das atividades estão respondidas, né, uma quantidade menor ali aguarda a resolução, né? E na Zangareni nós temos ali, né, vários alunos em verde, ou seja, fizeram todas as atividades, né? Anali, Cauã e Nicole. Então, esses três aí estão de parabéns, fizeram todas as atividades. A Adriel está quase completando ali 37 de 39, né?
Nós temos também o Vitor Gabriel com 30 de 39. Mas, por outro lado, nós temos Tayla, que ainda não iniciou, e Lauriene, que também não iniciou a resolução das atividades. Temos ali Giovana, José Armando e Pamela, que estão ali também muito bem, né? Fizeram várias atividades. Ali, no caso da Pamela, está finalizando ali também, né? Então, vamos retornando ali, né? Já na escola Ribeirinhos, a situação está da seguinte forma aí, né? Infelizmente aí, né? O problema está bem sério no oitavo ano Ribeirinhos. A grande maioria dos alunos, né? Nas atividades aguardam a resolução. Somente uma pequena quantidade das atividades ali, né? 106 atividades respondidas, 412 atividades aguardando resolução. Nós vemos que tem algumas atividades ali que nenhum aluno iniciou a resolução da atividade, tá? Então, se nós olharmos ali, né, no gráfico dos alunos da Ribeirinhos, né, agora nos dados dos alunos da Ribeirinhos, nós veremos ali que somente a Beatriz, né, que fez 29 de 39 atividades, a Karen fez 5 atividades, Luiz Henrique, 36, e Mariana, 36, né? Parabéns para os dois, eles estão muito bem, de 39. Agora todo o restante da sala, né? Daniel Morales, Daniel Rodrigues, Eduardo, Gabriel, Hugo, Cauã, Kennedy, Renan, Riane e Vitor Hugo ainda não iniciaram a resolução das atividades. Lembrando que essas atividades estão se acumulando semanalmente, aumenta o número de atividades e aí a situação vai ficando cada vez mais difícil, porque nós vamos chegando ao final do bimestre, né? Falta aí aproximadamente um mês para terminar o bimestre, e quanto mais próximo do final, menos tempo os alunos terão para responder às atividades, tá? Na aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade, né, ao conteúdo que iniciamos na aula passada sobre o coronavírus, focando aí na aula de hoje nos 4 pilares para manter a imunidade em dia, tá? Na continuidade do nosso trabalho, veremos sobre a importância de se adotar meios para manter nossa imunidade do melhor nível possível. Adotando hábitos saudáveis e, para alguns, fazendo uma mudança radical e interferindo na nossa qualidade de vida de forma significativa. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Coronavírus, 4 pilares para manter a imunidade em dia. Então, responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Isso porque, como ainda não temos medicamentos ou vacinas para nos proteger desse novo vírus, combatê-lo depende inicialmente da capacidade de resposta de cada indivíduo à doença, conhecido como Covid-19. Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação do doente, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Segundo eles, são 4 os pilares para uma boa imunidade: praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada. Mas, antes de tudo, os especialistas alertam para outro tipo de combate contra a desinformação. O principal mito é a suposição de que podemos elevar nossa imunidade, dizem. Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha, uma doença
ou uso de medicamentos imunossupressores que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico, usados, por exemplo, quando os pacientes recebem um órgão transplantado. Então, o que acontece, né, nesse caso aqui? Tudo aquilo que é externo ao nosso corpo, o nosso sistema imunológico observa e tenta atacar, né, imaginando que aquilo vai trazer algum dano para o nosso corpo. Infelizmente, há situações onde isso ocorre, mas na verdade o sistema imunológico pode estar trazendo um dano. Por exemplo, quando a pessoa precisa fazer um transplante de algum órgão, por exemplo, a pessoa por algum motivo precisou de um transplante de coração. Então, após ela fazer o transplante, o corpo ele julga que aquele órgão, o sistema imunológico julga que aquele órgão não faz parte do corpo. E aí ele tende a começar a atacar. Se nada for feito, né, na grande maioria dos casos, o órgão será praticamente destruído, inutilizado, e aí a pessoa vai falecer. Né? O sistema imunológico ele não entende que aquele transplante foi feito para benefício do corpo, e aí ele ataca aquilo porque ele julga que aquilo não faz parte do corpo, e aí é quando o problema da pessoa fica muito sério. Quando E já nesse caso, né, aí a pessoa precisa tomar um medicamento imunossupressor que baixa muito a imunidade, consequentemente, isso vai ocorrer até quando o órgão, né, se adaptar, né, o corpo se adaptar com aquele órgão, e aí isso não ser mais necessário, né. É, o problema é que se a pessoa adquirir, por exemplo, o coronavírus, né, no momento em que está fazendo uso dessa medicação, certamente ela vai ter problemas seríssimos, porque o vírus vai atacar não um pós-cirúrgico, podemos dizer assim, no momento de recuperação, e, consequentemente, né, por causa da medicação, a imunidade dela vai estar muito baixa, né? E aí a pessoa vai ter sérios problemas na hora do organismo combater as infecções causadas pelo o coronavírus, tá? Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal, imunidade baixa, ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha, como doenças ou uso de medicamentos imunossupressores, que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico, usados, por exemplo, quando o paciente recebe um órgão transplantado. Imunidade alta não existe. Não tem como elevar a imunidade, explica o infectologista Alberto Chebab, vice-presidente da Sociedade. Então vamos lá. Ou seja, quem tem imunidade normal tem risco de contrair doenças e desenvolver os sintomas. Quem tem imunidade baixa, inclusive idosos, porque o sistema imunológico já envelheceu, tende a apresentar os sintomas mais graves da doença, acrescenta. Ana Caetano Faria, professora titular de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista da Sociedade Brasileira de Imunologia, concorda. O que ocorre é que o nosso estilo de vida faz com que a nossa imunidade caia, ou seja, existem formas de restabelecer a normalidade de nosso sistema imunológico, mas não elevado. Então, o que o texto trata aqui é que a imunidade ela é algo inato, né? A pessoa acaba, a pessoa nasce, né, com aquela atividade sistema imunológico. A pessoa nasce, né, com aquela capacidade de sistema imunológico ali, né? Cada pessoa tem a sua capacidade, né? Não é igual para todo mundo. Isso depende da genética da pessoa e, consequentemente, a única coisa que nós conseguimos fazer é manter esse nível no máximo possível, né? Naquilo que nós temos ali, né? Mas passar, às vezes, não existe medicamento, ainda não existe nada conhecido
que se eleve esse patamar ali máximo, né, coloque num canto menor, para que a pessoa fique com a imunidade mais forte. Isso não consegue. Então, infelizmente, nós temos um limite da imunidade, não tem como ultrapassar aquele limite, elevar, mas a nossa qualidade de vida, o que muito acontece, é que faz com que os níveis da nossa imunidade caia. Então, aqui nesse texto, os autores citam 4 pilares, né? E aí, quanto mais hábitos ali que fazem parte desses 4 pilares, né, que não está de acordo, você tem, certamente, o, a sua imunidade ficará numa situação mais comprometida. A importância dos 4 pilares. Por que esses 4 pilares são tão importantes? Segundo Faria, cada um deles tem um impacto diferente no funcionamento do sistema imunológico. Mas, para isso, é preciso entender o que é o sistema imunológico e como ele funciona. Em linhas gerais, é um conjunto complexo de células, tecidos, órgãos, moléculas que cumprem funções específicas em uma resposta coordenada para neutralizar vírus, bactérias, fungos e parasitas antes que sejam fatais. Diante de uma nova ameaça, o corpo tende a partir do zero. Então, sempre que chega um novo, sempre que o corpo percebe que há algo ali que não deveria estar, como um vírus, uma bactéria, alguma coisa, quando aquilo acontece pela primeira vez, né, igual no caso do coronavírus, quando nós somos infectados pela primeira vez, o nosso organismo começa uma corrida, né, para criar ali uma estratégia, mecanismos de defesa. Ele parte do zero. Então, até conseguir, né, efetivar essa defesa, a, os vírus vão se multiplicando. Então, a velocidade do vírus se multiplicar é maior, né, quando na primeira vez que acontece a infecção, a velocidade que o vírus se multiplica e infecta novas células do corpo é maior do que a capacidade do sistema imunológico tem de se defender, né? Claro, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Por isso que tem pessoas que têm sintomas bem leves da doença, enquanto pessoas chegam a ter sintomas graves e, infelizmente, chegam até a morrer. Então, mesmo, né, pessoas que têm um sistema mais fortalecido, mesmo ou, né, a carga viral dela acaba sendo menor, mesmo ali no início, a corrida sendo vantajosa para a vantagem seja do vírus, o corpo consegue contornar e consegue combater tudo que acontece ali. Agora, pessoas que têm um sistema imunológico mais deficitário ali, a velocidade do sistema imunológico acaba sendo menor e aí o vírus consegue tomar conta ali e vencer, né? Na aula anterior, nós falamos dessa parte como funciona o sistema imunológico, as células de defesa ali, os linfócitos, os leucócitos, os macrófagos, né? Os glóbulos brancos, os natural killers. Então, quem não entendeu muito bem, quem pode estar voltando lá assistindo a aula de semana passada novamente, está postada no grupo. Se não encontrar no grupo, entre em contato com o professor, eu vou estar enviando, ou né, amanhã eu vou estar postando essa aula lá no vai estar abrindo o link do YouTube. No próprio YouTube você consegue a aula da semana passada e aí vocês vão estar entendendo melhor o funcionamento e como especificamente são essas células. A resposta imune adquirida também foi falado bastante na aula passada, né? Que é o que? Quando nós entramos em contato uma vez, né, com um patógeno, com um vírus ali, né, na primeira vez que o nosso corpo combate ele, nosso corpo cria uma resposta imune, ou seja, ele, vamos dizer assim, ele criou a receita e ele guarda aquela receita. E alguns, né, dos anticorpos aí ainda ficam de prontidão, e eles vai se perdendo isso com o passar do tempo, né, em alguns casos fica sempre, né, em outros casos, né, tem essa perca da resposta imune adquirida. Por exemplo, no caso da catapora, né, normalmente a pessoa só pega a catapora uma vez, né, é raro o caso da pessoa pegar a catapora 2 vezes. Por quê? Depois que o corpo cria essa resposta imune adquirida, sempre que tiver contato com o vírus, os anticorpos vão combater e vão evitar que esse vírus cause problemas mais sérios ali. E outro ponto é porque o vírus, né, não sofre ou sofre pouca mutação. No caso da gripe, por exemplo, ou no caso do coronavírus, né, que são vírus de famílias ali semelhantes, né, que têm funções semelhantes no corpo, né, a gripe, que é o vírus da influenza, são vírus que passam por muitas mutações.
Então, essas mutações tanto podem enfraquecer o vírus, quanto podem deixar eles mais fortes, né? No caso que nós estamos vendo aí, a questão da cepa de Manaus, ela deixa, né, o vírus, né, uma pessoa que é infectada com o vírus, né, que é aquele primeiro ali que chegou ao país, né, a cepa de Manaus, ela tem um poder de infecção 10 vezes maior. Então, a carga viral dela é 10 vezes maior, a multiplicação do vírus é mais rápido, a capacidade da pessoa infectada por esse vírus de infectar outras pessoas também acaba sendo maior. Então, é uma consequência muito grave, por isso que nós estamos vendo aí, né, é um dos motivos que nós estamos vendo os números elevados ali de taxa de contaminação, de novos casos, de ocupação de leitos, infelizmente, de mortes aí. Ontem mesmo batemos o recorde aí, mais de 2.000 mortes, né? Mais de quase 2.300 ali, ou mais de 2.300 de acordo com o órgão que vocês pesquisarem aí, né? Como nossa imunidade é afetada? Sendo assim, Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que quando dormimos pouco ou nos alimentamos mal, isso afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico de diferentes maneiras. O mesmo ocorre quando deixamos de praticar atividades físicas ou sofremos estresse. Todos esses pilares são importantes, mas destaco a necessidade de dormirmos bem. É durante o sono que temos a maior produção de células de defesa pela nossa medula óssea. Estudos mostram que dormir menos de 5 horas por noite aumenta em 4 vezes a chance de desenvolver infecções respiratórias como gripe e resfriados. Portanto, se você não está dormindo o suficiente, não está dando ao seu corpo chance de se recuperar, né? E também a regeneração dos tecidos, né? A produção de todos os tipos de células, a produção do hormônio ali, principalmente o hormônio do crescimento, né? Ocorre principalmente durante o sono. Então, a pessoa que não dorme a quantidade adequada, infelizmente, ela vai sofrer com a queda da sua imunidade. Já ao praticarmos atividade física de intensidade moderada, liberamos hormônios que ajudam a regular nosso sistema imunológico. Por outro lado, quando não nos estressamos, nosso corpo deixa de produzir substâncias que o prejudicam. Então, o que acontece, né? Primeiro ponto, durante a atividade física, né, o nosso corpo produz hormônios. A atividade física, ela é um estressante, né, de certo modo. Então, o nosso corpo ele produz hormônios que combatem esse estresse, né? Hormônios que trazem o bem-estar aí, no caso, as endorfinas, né? E aí nós temos essa boa sensação. E também, né, no caso aí da atividade física, ela acaba agredindo os nossos músculos ali, o sistema músculo-esquelético ali, o sistema articular, e faz com que o nosso corpo precisa regenerar todos esses tecidos. E quando o nosso corpo regenera esses tecidos, ele tende a deixar esse tecido mais forte, né? Por isso que acontece quando nós fizemos musculação, né? Levantamos bastante peso, sentimos uma dor muscular ali nos músculos mais trabalhados naquele dia, depois a dor passa e nós percebemos que aquele peso parece que ficou mais leve, porque na regeneração nossos músculos ficaram mais fortes, né? Isso também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico e durante a atividade física, né? O nosso corpo, os nossos músculos, eles fabricam um tipo de hormônio conhecido como irisina. Esse hormônio ajuda na disponibilização de gordura, no aumento da queima de gordura durante o exercício, na recuperação pós-treino. E estudos aí mais recentes mostraram que a irisina quando ela está em grande quantidade no organismo, ela dificulta a entrada do vírus na célula e também a multiplicação do vírus dentro do nosso corpo. Então, a irisina, que é um hormônio produzido pelos nossos músculos durante a atividade física, acaba ajudando bastante na hora do nosso corpo se defender contra coronavírus, né? Claro, né? São estudos recentes, o conhecimento do vírus também é recente, precisa de mais aprofundamento, mas é uma das hipóteses aí, né? Trabalhadas pelos cientistas brasileiros aí, né? Quando nós falamos em estresse, então, quando nós passamos por um momento de estresse, nosso corpo fabrica hormônios estressantes ali, né? E esses hormônios atrapalham todo o funcionamento do nosso corpo e, por outro lado, né, além de atrapalhar o funcionamento do nosso corpo, os hormônios tendem a elevar, né, o catabolismo do nosso corpo e também eleva batimentos e eleva a pressão arterial. Então, nós já ouvimos, né, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que
inúmeros casos relatados de pessoas que em um evento de estresse muito forte sofreu um AVC, sofreu um infarto, né, por causa da pressão que subiu muitos batimentos. Então, os hormônios, né, fabricados durante um momento de estresse, ele acaba deixando a nossa imunidade, derrubando a nossa imunidade, atrapalhando todo o funcionamento do nosso corpo. Por fim, seguirmos uma dieta balanceada ajuda-nos a fornecer energia para o bom funcionamento de nossas células de defesa, resume Fari. Mas o que é uma dieta balanceada? A BBC News ouviu a nutricionista Julia Grange. Ela alerta que não existe nenhum alimento ou vitamina que combata o novo coronavírus. Mas, obviamente, quando o sistema imune está ativo e saudável, vai ajudar a lutar e combatê-lo. Confira dicas dela. Monte um prato colorido. Então, gente, os nutrientes, né, da nossa alimentação, né, é uma inúmera quantidade de vitaminas, de minerais e de outros nutrientes contidos na alimentação. E estudos dizem aí que, de acordo com a cor do alimento, determina a predominância de nutrientes que tem naquele alimento. Então, nós temos alimentos de cor roxa, nós temos alimentos de cor vermelha, temos alimentos de cor amarela, temos alimentos de cor laranja, temos o feijão, que é da cor marrom, temos o arroz, que é branco. Então, se nós analisarmos ali, né, o que os estudos dizem, de acordo com a cor do alimento, ele é rico em determinado tipo de nutriente. Né? Tem os verdes, tem verde mais claro, tem verde mais escuro, e tudo isso determina os nutrientes. Então, os nutricionistas, eles alegam o seguinte: quanto mais cores nós temos no nosso prato, mais nutritivo aquele prato é. Né? Os nutricionistas falam ali que cada prato tem que ter no mínimo 5 cores diferentes, né? E aí nós vamos estar recebendo uma boa quantidade de nutrientes e as qualidades dos nutrientes, a diversidade será um pouco melhor, tá? Em relação aos micronutrientes, ela destaca aqui o zinco e o selênio, né? O zinco é encontrado nas carnes vermelhas e no fígado de frango, também nas ostras, também as ostras são muito ricas em zinco. Ela acrescenta que o zinco também está presente nos vegetais, mas em menor quantidade, como o feijão. Então, ela diz aqui, né, que se você pega 100 gramas de carne e 100 gramas de feijão, a carne tem o dobro de zinco do que o feijão. Ou seja, o feijão tem a metade da quantidade de zinco que tem na carne. Então, isso acaba sendo determinante em um ponto, porque tem pessoas que acabam não comendo carne, que não gostam de comer carne, né? Ou algum tipo de alimento. Então, ele mostra aí que mesmo alguns alimentos tendo o mesmo nutriente, a quantidade pode ser determinante. Então, a pessoa tem que buscar, de certa forma, outra fonte daquele nutriente, né? Por exemplo, se você pega a quantidade de aminoácidos, né, que tem na carne, né, ou no frango, por exemplo, ali em maior quantidade são consideradas proteínas completas, né, a proteína da carne de frango. Por quê? Porque uma proteína da carne de frango tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Já o arroz e o feijão também são ricos em aminoácidos, né? Eles têm proteína ali, só que não são aminoácidos completos, não tem todas as quantidades de aminoácidos que o nosso corpo precisa. Mas se você junta os aminoácidos do arroz com os aminoácidos do feijão, eles acabam se complementando ali e acabam tendo todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa ali, os mesmos aminoácidos que tem na carne de frango, na carne de boi, de vaca ali. E por isso que é importante, às vezes, a pessoa, eu não gosto de feijão, vou comer só arroz. E aí ela tem que estar ciente que, quanto aos aminoácidos, você abrir mão do feijão, você vai estar abrindo mão de outros aminoácidos que são essenciais para o funcionamento do seu corpo. Então, Grange também recomenda comer menos carboidratos simples. Então, nós conhecemos, ali os carboidratos, eles são divididos em dois grupos, os carboidratos simples e os carboidratos complexos, né? Os carboidratos simples, eles elevam o pico de insulina, a absorção deles mais rápida pelo nosso corpo. Os aminoácidos complexos, eles já têm uma absorção mais lenta, consequentemente não causam um pico de insulina tão alto. E isso representa o quê? Uma pessoa que se alimenta várias vezes, né, no dia com carboidratos complexos, por exemplo, vamos dizer ali um exemplo, uma bolacha recheada, né, que tem o carboidrato do recheio e da massa. Então,
É uma farinha simples com uma grande quantidade de açúcar do recheio. Então, é um carboidrato simples ali. Então, você vai comer uma bolacha, um pacote de bolacha recheada, e em coisa de minutos ali, em menos de 1 hora, você já vai ter fome novamente. Porque a absorção vai ser rápida. Sem contar que o pico de insulina, né? Porque para a glicose ser absorvida pela célula, ela precisa de insulina. Né? Insulina é como se fosse a chavezinha ali que ajuda a glicose a entrar dentro das células. Então, devido a isso, há uma sobrecarga no pâncreas e também dependendo de como está a situação da pessoa, se ela já apresenta um pouco de grau de obesidade, isso vai fazer com que a pessoa aumente a chance da pessoa ter resistência à insulina. E o que seria essa resistência à insulina? A célula, a célula do corpo, a célula do corpo, ela não aceita mais a insulina dentro dela. Então, a pessoa desenvolve a diabetes tipo 2. E dependendo da sobrecarga do pâncreas e começa a perder a função do pâncreas, ela também desenvolve diabetes, tem que estar tomando injeção de insulina. Então, é importante nós tomarmos cuidado com os tipos de carboidrato. Normalmente, os carboidratos complexos são aqueles que têm uma maior quantidade de fibras ali, né? Por isso que muitas pessoas que treinam ali fala-se bastante da batata doce, né? Porque a batata doce ela é mais rica em fibra, então ela é considerada ali um aminoácido complexo devido à sua velocidade de absorção, tá? Então lembre-se, né, sempre, né, que você for fazer um uso de um alimento rico em carboidrato, por exemplo, pão, procure complementar com uma fonte de proteína ali, né, por exemplo, pão com queijo, né, seria uma boa escolha, porque o queijo é rico em proteínas, e aí vai diminuir a absorção dos carboidratos contidos ali no pão. Não esqueça das vitaminas e antioxidantes. É, grande, segundo grande, vitaminas A, C, D e E são muito importantes. Ela ressalta, contudo, que vários brasileiros vêm super suplementando a vitamina D. Então, gente, nós falamos na aula passada também, né, que é uma das instruções aí, né, a pessoa fazer o uso de multivitamínicos, né, que é muito importante para a pessoa tenha o padrão necessário de todas as vitaminas ali, que são mais importantes para o corpo. E, consequentemente, né, infelizmente, é o que acontece também, as pessoas acabam super suplementando, ou seja, acabam ingerindo uma quantidade muito acima do que o recomendado. Então, isso já acaba não sendo bom para o corpo, né? O que está acontecendo muito nessa época do coronavírus é que está acontecendo quanto à vitamina D. Alguns estudos disseram que a vitamina D ajuda na imunidade, né, na defesa do nosso corpo. Então, muitas pessoas estão tomando vitamina D de forma descontrolada. E a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, então, hidrossolúveis, que são solúveis em gorduras. E essas hidrossolúveis, elas não são eliminadas. Quando está em excesso, elas começam a causar um tipo de toxicidade no nosso corpo e, consequentemente, acaba trazendo alguns problemas. Já as vitaminas lipossolúveis, como principalmente as vitaminas do complexo B e as vitaminas C, elas são solúveis em água, então o excesso delas acaba sendo eliminadas na urina. Então temos que tomar muito cuidado, é, temos que ingerir uma boa quantidade de vitaminas, mas essa quantidade de vitaminas nunca pode ser muito acima do máximo recomendado diariamente. Cuide do seu intestino, é outro ponto que a nutricionista fala aqui, né? Porque no nosso intestino nós temos ali a nossa flora intestinal, né? Que é a microbiota intestinal. E essa flora intestinal, ela também ajuda muito na nossa imunidade, principalmente, né? Porque algumas vitaminas são produzidas ali pela nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal, ela acaba auxiliando na absorção ali dos nutrientes, né? Na quebra, na digestão e na absorção dos nutrientes. E ela também combate alguns tipos de bactérias que poderiam estar nos causando problemas Dia, ali se professor. invadissem o nosso corpo, tá? Bom dia. Então, se se não tiver em boa situação a, a nossa flora intestinal, certamente a nossa imunidade vai cair, algumas bactérias podem invadir o nosso corpo e causar alguns problemas. Quando isso acontece, né? Tem
pessoas que acabam fazendo grande uso de álcool ali, né? Dependendo do tipo de alimento também que a pessoa acaba ingerindo ali, né? E algumas medicações, por exemplo, quando a gente toma amoxicilina, por exemplo, é normal a gente ter, por exemplo, diarreia. E essa amoxicilina que está ali para ajudar o nosso corpo, ela destrói a nossa flora intestinal. Por isso que hoje, né, alguns médicos, eles dão amoxicilina e depois mandam a pessoa tomar uma medicação que repõe a flora intestinal, porque senão a pessoa pode ter alguns problemas futuros ali em decorrência da flora intestinal que foi destruída e ela vai demorar um tempo para se recompor de forma natural. Então, o álcool, né? O álcool tem um problema, acaba atacando o sistema neurológico da pessoa. Então, como o álcool ataca o nosso sistema neurológico, também o cigarro e as drogas, a pessoa acaba sofrendo problemas ali na imunidade, porque toda a regulação do corpo acaba sendo prejudicada pelos efeitos do álcool no nosso sistema neurológico. E o sódio também, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o sal, né? Com o sódio, principalmente porque o excesso de sal ele favorece a hipertensão arterial e a hipertensão acaba sendo um fator de risco para pessoas que acaba pegando o coronavírus, né? Porque pessoas com diabetes e com hipertensão, elas têm um tipo de proteína ali no corpo aumentada, né? E essa proteína acaba sendo utilizada pelo vírus para estar invadindo cérebro para se multiplicar. Então, a pessoa que tem diabetes e pressão alta, ela tem esse risco maior devido a essa maior quantidade de uma proteína ali no corpo, que o vírus se aproveita dessa proteína para estar entrando na célula com maior facilidade, tá, gente? Então, estamos chegando no final da nossa aula, né? Nós continuamos o nosso conteúdo aí, né? Bom dia a Alessandra, Samuel, tá aqui como Nath, né? E a Natália. Sim. Ah, Desculpa tá. pelo atraso, é porque a Alexandra me lembrou quando eu sabia que ia ter aula cedo hoje e eu não tinha Ah, app tá. instalado, aí eu acabei É, de instalar. então, eu estava trabalhando com o Meet, né? Mas aí eu estava tendo dificuldade na hora de apresentar o conteúdo, igual esse conteúdo de agora, vocês estão vendo aí, né? Semana passada ele ficava travando, aí eu descia aqui para o computador e na tela ele não mexia, e aí ficava tendo alguns Eu problemas. Tinha também hora que acho, eu ia. eu também acho o Zoom melhor. Aí a qualidade do Zoom acaba sendo um pouco melhor. O problema do Zoom é que só 40 minutos, né, a aula. E aí, se a gente quisesse um tempo maior, teria que fechar uma aula, esperar um tempo, depois voltar novamente em um outro link, como se fosse uma segunda aula, né? Mas já é suficiente, nós conseguimos mostrar todo o conteúdo. Gente, infelizmente, se falta só aproximadamente 3 minutos para terminar. A Natiele que chegou no finalzinho aí, o Samuel que perdeu um pouquinho, né? O Alessandro tá meio comecinho da aula. Amanhã eu vou estar postando, né, o link dessa aula no grupo, tá? Para vocês, quem quiser estar assistindo o começo ali, porque nós falamos também das atividades do centro de mídia, né? Foi apresentado a vocês e a gente está postando nos vídeos para que todos os alunos também, né, aqueles que por algum motivo não podem participar da aula, né? São diversos os motivos ali, né? Para que eles possam estar assistindo também. Vou estar postando o conteúdo, se vocês quiserem estar lendo o conteúdo. E não esqueçam da atividade, né? Semana passada eu postei uma atividade no grupo lá, onde vocês vão estar analisando, né, a aula passada e o conteúdo dessa aula, como que está os hábitos de vida de vocês e, consequentemente, com base nesses hábitos aí que nós estamos comentando nessas duas aulas, né, como que vocês se veem, né, e como será que deve estar a imunidade de vocês com base nisso, né? Será que vocês estão com a imunidade no nível elevado? Vocês estão dormindo bem, estão se alimentando bem, estão fazendo atividade física, né? Estão tendo pouco estresse, estão sofrendo pouco estresse aí, né? Não fazem consumo de álcool, não fumam, né? Isso aí é obrigação na idade de vocês, né? Mas é importante nós se Então, chegou alimentarmos o para o professor, conhecimento. desculpa Sim? atrapalhar aí, Não pode chegou falar? ontem a minha prova e meus caderninhos. Ah, você recebeu. Então, Chegou esse minha conteúdo prova eu postei, é e um meus caderninhos, formulário, tudo. tá? Esse conteúdo eu postei é um Ah, sim. formulário. Se vocês não tiverem acesso aí, vocês entrem em contato com o professor pelo WhatsApp particular, que aí eu mando para vocês no particular aí o que vocês estiverem precisando. Em caso de dúvida, podem Ok. entrar em contato lá, viu, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Próxima semana temos nossa aula.
Daqui a pouco começa as aulas de vocês pelo Centro de Mídias, né? Se eu não me engano, às 10h30. Pois tem aula de Educação Física também. Se atentem aí. Qualquer dúvida, entre em contato. E não esqueçam das atividades, tá, gente? Tem bastante mas vocês aí, pelo que eu percebi aí, já começaram a responder as atividades lá do Centro de Mídias, mas não esqueça de deixá-las em ordem, senão vai começar a acumular. Daqui a pouco nós vamos chegar ao final do bimestre, os professores vão começar a mandar um monte de atividades, e aí vai sobrecarregar vocês, e aí a situação vai ficar bem difícil para nós fecharmos a nota ali e organizarmos o final do bimestre, tá bom? Tenham um bom dia, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Até mais. Até mais, professor. Tchau.